onde eu enxergava, meu emprego no marketing era tudo na minha vida, até eu me encontrar e me reconhecer como profissional do artesanato, vivendo da minha arte. Eu tinha certeza que trabalhando com marketing no primeiro grande emprego seria o lugar que eu faria carreira e me aposentaria e passaria grande parte da minha vida. Eu realmente era feliz naquele lugar. Hoje eu consigo perceber que mesmo nessa empresa, o que me faziam brilhar os olhos eram as grandes tarefas, as execuções dos grandes projetos. Então, me lembro que quando não tinha nenhum projeto em vista, eu começava a arrumar a sala. Os papéis, os armários de todo mundo, não parava quieta. Às vezes, era até chamada para cobrir outros setores, organizar e tal. Aquele movimento me preenchia. Eu gostava era disso, de executar. Nunca fui de ficar fazendo projetos no computador, escrevendo. Sou da prática mesmo. E hoje eu percebo que foi sempre assim na minha vida inteira. Sou bem quieta e agitada. Desde pequena eu já mostrava alguma vontade de fazer, de vender alguma coisa. Já vendi de tudo, desde a época da escola. Fazia brigadeiro para vender, já fiz tapete a raiolo, vela, pintura em cerâmica, porcelana, de tudo um pouco. Tarefas manuais sempre fizeram parte de mim. Assim, sempre me acompanharam. Eu nasci em 17 de julho de 1975 em Belo Horizonte. Eu sou a segunda filha, a do meio. Meu pai é economista e minha mãe cuidava da casa e dos filhos. Meu pai era funcionário de uma grande empresa de energia elétrica de Minas Gerais. E nas horas vagas, como ele sempre gostou de fazenda, sítios e animais, ele dava um jeitinho de fazer um negocinho com meu tio. De negocinho a negocinho, eles começaram a comprar alguns suínos e o negócio foi dando certo e eles se tornaram, na época, os primeiros a trazer inseminação suína para Minas Gerais. Foram crescendo e chegaram a ter algumas fazendas e algumas boas centenas de suínos. Eu adorava aquela vida de fazenda. Era tudo muito profissional, meu pai muito detalhista. Me lembro que até o carro passava por um tanque de higienização para entrar na fazenda. Tinha roupas especiais para manter a higiene do local. Acho que puxei essa parte de detalhista e de fazer tudo com muito capricho do meu pai. Tínhamos uma vida tranquila. Meu pai administrando as fazendas em sociedade com meu tio, com a criação de suíno e depois acabou largando o emprego nessa empresa. Não me lembro direito, mas parece que a empresa deles tomou uma proporção muito grande. E eles perderam o controle das coisas e coincidiu com o ano em que o governo acabou com o subsídio para produtores agrícolas, fazendeiros, algo assim. E eles quebraram, faliram, venderam uma fazenda, depois outra. Ficamos em uma situação em que a minha mãe teve que começar a vender queijos. Sabe aqueles queijos amarelo da casca vermelha que vem numa lata? Ela começou a vender esses queijos para ajudar na despesa da casa. Mas mesmo naquele momento de dificuldades, aquele momento bem pesado para a gente, meus pais sempre mantiveram o controle, a calma. Minha querida mãe dividia as tarefas da casa, nos mantinham focados nos estudos, fazendo as tarefas da escola. E isso acabou que me ensinou muito. Tanto essa calma nesse momento de turbulência, quanto essa disciplina. Lógico que eles ficaram abalados com aquilo, mas não deixaram aquilo interferir nas nossas relações. E fomos assim. Seguimos em frente, as coisas foram se ajustando e melhorando. Meus pais nos deram de tudo de melhor e fizeram o melhor que eles puderam. Meu pai tinha um sonho de morar numa casa com a minha mãe. E mesmo nessa situação de falência da empresa, ele conseguiu preservar uma casa que tinha comprado um terreno em um condomínio fechado em Nova Lima em 1985.
Ele foi o segundo morador deste condomínio. Ele começou a construir bem devagar, pois o dinheiro não sobrava tanto. E uma notícia nos pegou de surpresa. Minha mãe começou a se sentir fraca durante as caminhadas que ela fazia de manhã. E investigando nos exames, ela descobriu que estava com câncer, já em metástase. Infelizmente, ela se foi um ano depois dessa descoberta. Eu tinha 20 anos, minha irmã 21 e meu irmão 15. Foi muito difícil, como é até hoje. Mas nesse mesmo ano do falecimento da minha mãe, para me preencher e também para ajudar nas despesas da casa, eu e minha irmã começamos a trabalhar. Nesse momento, eu tive que amadurecer, de forma bem precoce até, pois tinha meu irmão, que era mais novo, e nós tínhamos que nos adaptar a essa nova realidade. Eu e minha irmã conseguimos um emprego na época de Natal, tipo freelance, numa loja no BH Shopping. Depois desse Natal, conseguimos nosso primeiro emprego de verdade, de carteira assinada, na Java. Era uma loja de roupas. Lá, eu comecei a ter os primeiros aprendizados com o mercado de trabalho. Foi um bom tempo e uma atividade providencial naquele momento. Eu me lembro que a Adri, que era a nossa gerente, falou uma frase que trago até hoje para a minha vida. Quando a loja estava vazia, ela pedia para a gente desdobrar todas as roupas da loja e dobrar tudo novamente e mudar a posição de um lado para o outro das prateleiras. Ela dizia: movimento atrai movimento. E era batata, era só começar a movimentação dentro da loja que a loja começava a encher. E hoje eu trago isso para minha vida. Quando eu quero uma coisa de certo, eu me mexo, eu sigo muito à risca essa frase, que é também um dos pilares do nosso método se movimentar, fazer, praticar, mexer. Isso foi por volta dos 20 aos 22 anos. Nessa época, eu já cursava administração de empresas. Queria decoração, arquitetura, mas eu nem sei por que eu não cheguei a fazer. Acho que foi influência de uma amiga. Nunca fui muito estudiosa de verdade. Cursei e fazia o que tinha que ser feito, sem muito glamour com a profissão, com a faculdade. E durante todo esse período de faculdade, eu trabalhava numa grande empresa de telefonia de Belo Horizonte. Adorava, eram muitos projetos, fiz muitos amigos e foi um grande aprendizado para mim. Eu vivia intensamente os projetos do marketing. Me lembro de um projeto que fizemos muito bacana, que nós reconstruímos o Mercado Central de Belo Horizonte em miniatura, em um galpão. Foi muito legal e realmente o que me encantava eram essas tarefas que envolviam essas produções, coisas mais braçais mesmo. Eu gostava de mexer. Lá eu comecei como estagiária e fui crescendo dentro da área de marketing. Gente, eu amava aquela empresa e aquele lugar. Finalizei a faculdade até que um grande grupo comprou essa empresa que eu trabalhava. E começou aquele burburinho de que começaria uma demissão em massa. A aflição tomava conta de mim e dos meus colegas. Afinal de contas, eu tinha um bom salário, eu gostava muito de lá, como a maioria dessas pessoas que trabalhavam comigo. Então, no início de 2006, eu tive a triste ou a feliz notícia que eu não faria parte dos planos daquela empresa. Nossa, meu mundo caiu. Me lembro que eu não conseguia passar na rua da empresa. Foi assim por uns 2 anos. Quase caí em depressão. Fiquei muito mal. Passei um tempinho desempregada, mas nesse período comecei a pesquisar o que poderia fazer. Mandei meu currículo para alguns lugares, me cadastrei naqueles
sites que conseguem te realocar no mercado e fui distribuindo os meus currículos. Passava algumas horas na internet, né, procurando, até que saiu uma vaga em uma outra empresa de telefonia. 2 meses depois que eu tinha sido desligada no mesmo setor que eu trabalhava, que era na área de marketing. Isso foi em 2006, tipo no meio do ano. Só que nessa empresa, a verba do marketing era um pouco escassa. Eu trabalhava numa filial e tudo se concentrava na matriz, que não era em Belo Horizonte. Então demorava um pouquinho para chegar aqui. E aí meu gerente na época me instruiu a fazer um MBA em marketing. E como eu adorava, achei literalmente que aquilo ia agregar, né, para a empresa e fui fazer mesmo não sendo muito estudiosa. Eu trabalhava até às 18 horas e o MBA era às 19. E foi assim. Por essa falta de verba, assim, no setor, acabava que eu ficava ociosa. E aquilo, para mim, me incomodava um pouco, porque eu sempre fui muito ativa, então eu queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a colocar uns projetos que eu tinha, né, guardado, que eu já tinha feito pesquisa, para prática, né, para começar a funcionar. Eu fazia pães de mel, cones de trufa de chocolate, e uma colega que trabalhava comigo na área da faxina dessa empresa vendia para mim. E eu dava uma parte do lucro para ela. A gente fez uma parceria. Fiz tudo bonitinho, criei marca, né, logomarca, trabalhava com chocolate de qualidade, comprava matéria-prima, vasilhas, forminhas, colocava em alguns restaurantes da região perto do trabalho de forma consignada. Mas o mais legal que hoje eu vejo, assim, né, depois que já passou, era o empenho que eu tinha nessas tarefas. E assim, gente, acho que dá para tirar uma conclusão dessas atitudes, sabe? Olha, fazer com gosto todas as suas tarefas é muito importante. Hoje eu vejo que meu empenho, minha energia que eu colocava naqueles doces, naqueles pães de mel, eram transmitidos para os clientes. Um elogio, uma porta aberta ali, isso ia me preenchendo e eu ia me motivando cada vez mais. Eu não pensava ainda que eu poderia viver daquilo. Não é fácil, porque você pode se desviar dos seus objetivos com muita facilidade. Hoje em dia, então, isso acontece com muito mais facilidade, porque a internet, rede social, mostra o tempo todo que você tem que ter sucesso assim e assado. Você só é feliz se você tiver isso ou aquilo, e isso acaba nos paralisando. Eu não me pressionei naquela época, apesar de terem pessoas que me inspiravam. Hoje eu consigo enxergar cada etapa do processo, cada fase do meu negócio, e cada fase não teria se concretizado se eu não tivesse a calma, a humildade de entender que todo mundo começa de um ponto. Toda história de sucesso começa pequena. Essas pessoas que nos inspiram, pessoas e casos de sucessos que me fizeram avistar ali um lugar em que eu quisesse chegar, são importantíssimas para nos dar um norte, uma direção. Então, eu passei esses 2 anos que eu trabalhava lá fazendo doces, pães de mel e vendia bastante. Aquele trabalho me ajudava bastante, já me rendia uns R$2.500 a R$3.000. Era tudo muito bem feito, da embalagem à marca, chocolate e matéria-prima de primeira. Quando foi em fevereiro de 2009, eu estava grávida e acabei sendo mandada embora, mesmo grávida. A empresa fez o acerto comigo, tudo certinho, com os adicionais, que me rendeu uma bolada que eu podia ficar sem renda o ano inteiro. Minha filha nasceu, a Lara, em abril de 2009. Como eu sou muito inquieta, estando em casa com a minha filha recém-nascida, comecei a estudar e pesquisar uma embalagem diferente, porque eu não gostava das embalagens que eu conhecia no mercado, que eram de papel craft com a tampinha de acetato. Eu queria algo mais sofisticado para colocar meus doces.
para agregar valor aos doces. Nessa época, minha casa, meu freezer, eram tomados por materiais dessa produção. Meu pai me ajudava muito na época, era meu braço direito. Nesse mesmo ano, meu marido, que é professor de educação física, me pediu que eu fizesse algumas lembranças para os seus alunos para dar no Natal. E ele comentou com uma aluna dele, a Valéria, sobre o que eu estava fazendo. E a Valéria é amiga de uma das donas de uma das maiores agências de viagem do Brasil, a Lilian. Mostrou para a Lilian meus produtos, ela adorou e a Lilian me ligou e perguntou se eu poderia pegar algumas encomendas para ela presentear no Natal seus clientes VIPs. Era um pedido muito grande para mim na época, 85 caixas com 12 pães de mel em cada. Foi uma loucura, mas eu aceitei. Sabia que entregar eu ia, né? Mesmo que me custasse passar dias e dias em cima daquele pedido. Me lembro que ela me pagou 50% de entrada e com essa entrada eu comprei um compressor desses caseiros para pintar as caixas de MDF para depois poder fazer a forração francesa. Meu marido sempre me deu total apoio, tanto físico, cuidando da nossa filha, como sempre me apoiou. Sempre acreditou em tudo que eu fiz e é tão bom quando alguém acredita na gente. E meu pai era outro, que sem ele nada disso teria acontecido. E depois dessa encomenda eu criei um nome, né, que era Caixas e Companhia, que eu associei o do doce com as caixas, né, e que a minha ideia era vender os doces nas caixas. Só que meu pai me falou assim: mas Fernanda, você vai fazer as duas coisas, caixa e doce? Eu falei, é. Aí ele falou, não dá para ser bom nas duas coisas. Gente, grave essa frase, tá? Não dá para ser bom em tudo. Eu já tinha adquirido a confiança no meu negócio. Agora, nesse momento, eu já estava mais certa de que aquilo poderia realmente crescer e viver exclusivamente da minha arte. E aí, procurando, né, novos fornecedores, assim, eu acabei encontrando no centro de Belo Horizonte uma lojinha na Rua da Bahia que vendia projetos em MDF sob medida. E eu resolvi fazer um portfólio de caixas, criar caixas diferentes, né, para montar um portfólio. Então comecei assim a desenhar caixas que coubessem vários itens, como vinho, champanhe, doces, bem casados, assim, para presentear. Elas eram feitas sob medida, né? E o que eu fiz? Eu procurei as 3 melhores empresas que vendiam doces, vendiam não, né? Que vendem até hoje e permanece como as tops de Belo Horizonte. Então eram pessoas já consolidadas, até mesmo no Brasil, para eu tentar vender minhas caixas para elas colocarem seus produtos. Então fui lá na cara e na coragem me apresentar e mostrar o que eu fazia. Então, eu sabia que seria uma ótima oportunidade. Primeiro, porque elas não tinham embalagens diferenciadas, legais, né? Segundo, que era uma forma de eu validar meu produto, porque o nível de exigência delas e do público delas era altíssimo. Eu sabia que se os acabamentos não fossem impecáveis, com certeza elas nem iriam ver meus produtos. Aí fui, uma a uma, e consegui. Comecei a entrar nesse mercado e validei minha técnica e meus acabamentos com essas empresas. E foi um sucesso. Tive essa parceria com essas lojas por uns 3 anos. Enquanto isso, eu comecei a vender caixas para eventos em todo o Brasil. Foquei literalmente em caixas e já comecei a ficar conhecida. Vendia exclusivamente através do Instagram, mas de uma forma totalmente instintiva, do boca a boca, clientes indicavam, amigos e parentes. Não tinha nenhum curso de como postar,
de como se posicionar em uma rede social, nada disso. Era totalmente no instinto e no boca a boca. Totalmente diferente da quantidade de informação que temos hoje. Nunca tive uma influencer, um padrinho, uma pessoa que pudesse me dar aquele empurrãozinho. Então, de 2009 até 2011, eu atendia as noivas na minha própria casa. Produzia as peças em uma mesa de 1 por 1, bem pequena, e era do jeito que dava, com o que tinha mesmo. E esse é outro pilar do meu método, começar com o que você tem, praticar, agir, mexer. Se eu tivesse pensado, mas minha casa aqui é muito pequeno, minha casa não é arrumadinha para atender noiva, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima e estocar, eu não tinha seguido e não estava aqui hoje para contar essa história. Já no final de 2011, quando já estava insustentável atender na minha casa, eu estava pensando em tomar uma das melhores decisões da minha vida. Não dava mais. Minha casa vivia cheia de noivas. Quando chegavam as noivas, meu marido ficava trancado no quarto e muitas vezes por horas era aquela confusão. E noiva, você sabe, né? São muitos detalhes, elas querem tudo perfeito, é um momento único, especial, um sonho, e todo o cuidado que você tiver no atendimento, acolhendo ali, era quase certeza que seria uma venda bem sucedida. Aí eu pensei, como eu trabalho com noivas, eu precisava de um lugar arrumadinho e bem localizado. Nós morávamos em um ótimo bairro de Belo Horizonte, porém era um apartamento de 2 quartos, de 70 metros quadrados. E eu escolhi neste mesmo bairro para montar a Bowbox, pois eu queria praticidade, pois tinha minha filha, meu marido, que intercalava suas aulas, que era uma academia próxima de casa e do trabalho também. Então não teria essa logística de deixar, minha filha para ele dar aula, essas coisas. Queria praticidade. Eu precisava de um lugar legal, afinal de contas eu atendia um público exigente. E foi meu primeiro local físico onde literalmente tive a certeza que eu viveria da minha arte. Montei um local bem arrumadinho, bem apresentável, Mas era bem arrumado na sala de atendimento. Tinha um jogo de taças, assim, uma jarra bem bonita, nada absurdo. Mas aquele local de atendimento dava procedência e ancorava meu nome, o nome da Bowbox e meus valores. Mas da divisória para dentro era o típico caos de uma empresa que tem produção em série. Era um caos, como é até hoje. Era de verdade caixas, mesas, cavalete aparecendo, tinta, tecido, tesoura, aquela confusão gostosa de produção. E a marca Bowbox foi se firmando, foi se fortalecendo. Você, quando começa a se tornar uma marca, um produto forte, as pessoas priorizam você. E é muito interessante isso, Quantas pessoas eu atendi que você via que tinha feito um esforço para comprar o seu produto. Poderiam investir em um outro mais barato ou outra lembrança, mas faziam questão. Era o meu produto que elas queriam. Foi uma época em que entrava bastante dinheiro na empresa. Vendíamos muito mesmo, muitos casamentos. Era uma média de 40 casamentos por mês. Cheguei a contar com 13 pessoas me ajudando. Me lembro de uma venda que fiz para uma família de São Paulo que a filha ia casar. Ela me pediu 400 caixas para o casamento, 100% forradas em linho com bordado. E eu tinha que conciliar aquilo com a minha produção de outras entregas, E eu disse sim, mas ela falou comigo assim, tudo bem, mas eu quero que você venha para São Paulo fazer isso aqui. E eu topei. Fui eu e a Paloma, nós ficamos lá hospedados durante 4 dias, eu não lembro se era 4 dias, uma semana, e foi uma diversão e muito trabalho. Então,
Aqui, gente, sempre foi muito trabalho, muito esforço. Eu comecei, então, a ficar bastante conhecida, né, em Belo Horizonte e comecei a ser convidada para alguns eventos fechados, feiras, meio que de um ciclo de pessoas que certamente me agregariam ou agregariam para a empresa. Mas isso era muito difícil para mim. Essa parte de networking era uma tarefa difícil para mim. Me lembro que meu marido falava, vai, é importante para a empresa. Mas acabava que eu não conseguia. Poderia ter tomado outro rumo à empresa, sim, mas o mais importante que hoje eu consigo enxergar é que você precisa também manter a sua identidade. Um dos pilares do nosso método é esse também, ser quem você é, manter a sua identidade. Sabe por quê? Porque sempre terão pessoas que conectarão com você. Eu não tinha aquele perfil de ficar conversando, bajulando, não combina comigo. Não precisa você se encaixar em um determinado perfil para agradar fulano ou para fazer tudo o que dizem por aí, porque é bom para isso ou para aquilo. Pode ter certeza, se você se comunicar do seu jeito, a chance de você passar sua verdade é muito maior. Preserve sua identidade, se comunique de forma natural, sem esforço, do seu jeito, seja você. E daí em diante, seguir até os dias de hoje, vivendo da minha arte. Mas não foi sempre mil maravilhas. Enfrentei também a crise de 2015. Me lembro que nós estávamos fazendo nossa primeira viagem internacional em família, né? Fui levar minha filha para conhecer a Disney. E de lá mesmo, minha gerente na época me deu a notícia que o faturamento tinha caído pela metade. Nossa! Eu tinha na época, acho que uns 8 funcionários fixos de carteira assinada e realmente não tinha um mês atípico, era crise mesmo. Foi difícil, pois tive que me reestruturar durante essa crise, mas foi assim. Eu comecei a perceber que o mercado de casamento já tinha muitos concorrentes e essa crise acabou deixando as pessoas aguardando para casar, guardando dinheiro ou até mesmo sem dinheiro para investir nos meus produtos. E fui percebendo que o negócio tinha que ser mudado ou tinha que mudar de nicho porque os casamentos já estavam escassos. O que aconteceu? Comecei também a ser procurada pelas mesmas noivas que tinham casado, né, que estavam tendo filhos. E para completar, eu descobri que eu estava grávida em fevereiro de 2015. Falei, olha um novo mercado aí, um novo nicho que eu comecei a explorar e novamente nos retomamos a vender e faturar bem novamente. E aí, a costura criativa entrou de vez no meu ateliê. Eu já tinha uma pessoa que costurava, né, que eu agregava com produtos para colocar nas caixas, né? Mas quando vi que os produtos de maternidade começaram a ter grande procura, resolvi mergulhar de cabeça na costura para poder entender mais, criar também minhas próprias peças, entender de forma mais profunda esse mercado. E graças a Deus sobrevivemos a essa crise e seguimos. Quando foi em maio de 2019, meu marido conversou com um aluno dele, o Rodrigo, que hoje é um grande amigo nosso, e ele estava lançando um curso online na área de pesca, uma modalidade de pesca que se chama Fly. Meu marido chegou em casa empolgadíssimo, falando que eu já tinha uma experiência grande, que realmente nesses 11 anos eu adquiri muita maturidade, muita gente me perguntava se eu dava cursos. Eu entendi como é empreender de verdade, pagar impostos, funcionários, como eu precisava agir com meus colaboradores, relação que eu criei com os fornecedores e, claro, a relação que temos que ter com o dinheiro. O dinheiro da empresa é da empresa, o seu dinheiro é o seu dinheiro.
Hoje eu mantenho minha empresa enxuta, eu não invisto muito em matéria-prima, eu faço a empresa girar assumindo poucos riscos. Tipo, eu não compro milhares de tipos de tecido. Eu fecho o primeiro pedido com o cliente e aí entro em contato com meus fornecedores e fecho o pedido. Costumo falar que trabalho com o estoque dos meus fornecedores. Isso faz com que eu não gaste dinheiro à toa, não fique com mercadoria encalhada. Estoque parado é dinheiro parado. Mas voltando aqui, como eu resolvi ensinar. Meu marido chegou e disse: até hoje, nesses 10 anos, seu público nunca te viu. Quase ninguém te conhece. Conhecem os produtos da Bowlbox, mas não conhece a Fernanda. Você devia se mostrar, afinal de contas, as pessoas consomem o seu produto, mas não sabem quem está atrás dele. E ele marcou uma reunião com o Rodrigo, que abriu minha cabeça. Aí o Rodrigo chegou: Fernanda, seu público já está com você, você tem uma certa autoridade ou outra, você vai ajudar muitas mulheres a empreenderem através de suas técnicas. É pela empresa sim, mas tem uma causa maior, pode entregar tudo sem medo. No início, claro, custei a digerir aquilo, mas comecei a estudar e me entreguei. Abriu minha cabeça. Eu lembro que eu perguntei: meu Rodrigo, eu vou mostrar tudo? Ensinar tudo? Como que é, né? Ele disse: sim. Quanto mais você ensinar, mais você vai crescer. E resolvemos gravar um curso, tudo que eu sei até hoje, todas as minhas técnicas. E eu amadureci a ideia em criar, através de um passo a passo, como fazer peças com acabamentos impecáveis. E isso para qualquer pessoa. Eu gravei de uma forma que qualquer pessoa consiga fazer minhas peças. Quando eu fiz a minha primeira live, lembro que as pessoas falaram: nossa, nunca imaginei que você fosse assim. Seu trabalho é lindo. Adorei te ver, te conhecer. E só de dezembro de 2019 até hoje, 2021, eu já ajudei, através dos meus cursos, mais de 1.000 pessoas, mais especificamente 1.309 alunas. Hoje, eu já validei esse método através dessas alunas. Então, o que eu quero te dizer é que a verdadeira potência do seu negócio é você. A força de uma mulher é imensa. E eu quero te mostrar que você precisa se comportar de forma profissional, entender e valorizar seu trabalho de forma profissional, criando coragem, praticando, se profissionalizando e se posicionando. Você tem a força necessária para alavancar seu negócio. E para isso, adquirir confiança e autoestima através de peças muito bem acabadas é o início do seu caminho. Eu comecei muito pequena, comecei fazendo peça por peça, entendendo os processos para ali então partir para próximas peças. É isso que eu acredito. Inclusive, esse é outro pilar do meu método: começar pequeno. Começar com o que você tem, mas sempre encarando o seu negócio de forma profissional. O seu cliente não precisa saber o seu tamanho. Se você faz em casa, na sala, no quarto, na casa do seu sogro, ele precisa saber que você é profissional. Ele quer atendimento e profissionalismo, além de um excelente produto, claro. Ver mulheres que estão, às vezes, com a autoestima baixa, cansadas, desacreditadas, levantarem sua autoestima e vivenciarem novamente uma vida plena através dos trabalhos manuais, mais especificamente da costura, me motiva cada dia mais. Hoje, eu me orgulho de poder ajudar muitas mulheres a empreender e se tornarem autossuficientes, se sentirem realizadas através da sua arte e do seu negócio.
Obrigada por escutar a minha história.